Bem-vindo ao canal da BB Asset, a maior gestora de fundos de investimentos do Brasil, com mais de 1,7 trilhão sob gestão. O nosso propósito aqui é desmistificar o universo dos fundos de investimento com mensagens inteligentemente simples para você que quer entender sobre esse assunto por meio de conversas acessíveis e informativas. Com mais de 1.200 fundos sob nossa gestão e administração, a gente está presente nos portfólios de investimento de milhares de brasileiros, sejam clientes do Banco do Brasil ou das principais plataformas de investimento do país. O nosso compromisso aqui é ajudar você a navegar no mercado financeiro com confiança, oferecendo soluções que combinam rentabilidade e inovação. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema essencial para quem investe. Como aproveitar as oportunidades no cenário macroeconômico atual. O nosso convidado é Roger Marçal, Head de Fundos High Alpha da BB Asset, que vai nos ajudar a entender como que nesse cenário desafiador de 2024, ele conseguiu entregar mais de 180% de rentabilidade muito acima do CDI no nosso fundo BB Renda Fixa Ativa Plus. O fundo ele se posiciona para buscar resultados consistentes mesmo em cenários de alta volatilidade. E para quem quiser se aprofundar desses resultados, os resultados do fundo, na verdade, a gente vai colocar aqui na tela um QR Code que te leva diretamente para o hot site dele. Lá você consegue pegar mais informações sobre o produto, desde os seus documentos básicos até um informe mensal, que é onde você consegue enxergar todo esse resultado bacana que ele deu. Bacana? Tudo diretamente na tela do seu celular, no seu computador, sem precisar baixar nada. Então agora a gente vai apresentar o nosso convidado. Quero apresentar a vocês o Roger Marçal, ele é Head de Fundo High Alpha aqui na Asset, como eu já falei um pouco antes. Quero passar a palavra para ele para que ele diga de onde que ele veio, quanto tempo ele trabalha no BB Asset, quando que ele começou a fazer a gestão do fundo BB Renda Fixa Ativa Plus. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês aqui. Bom, eu vim da tesouraria do Banco do Brasil, né, desde 2002. Tenho 22 anos de mercado. Lá na tesouraria passei pelas mesas de trading book, né, de banking book, onde eu era o chefe da mesa, né, no trading no banking book. Depois, em 2017, assumi a área de estratégia da tesouraria, né, como estrategista-chefe da tesouraria. E em março de 2022 vim aqui para a Asset, né, onde eu herdei esse fundo que você comentou, né, que chama o Renda Fixa Ativa Plus, né, a qual eu trago nesse fundo uma estratégia que eu tenho, uma estratégia estrutural, né, desde a tesouraria, desde 2019, 2020, eu carrego uma tese estrutural que é o que está fazendo essa rentabilidade toda no ano passado, 24, de 180% CDI. Então aguenta aí, não conta ainda não, que eu vou te fazer algumas perguntas e vai deixar muito mais claro o que está acontecendo, como é que você faz isso acontecer, beleza? A pergunta que eu deixo para todo mundo aqui dá para também ser global na renda fixa? É isso que a gente vai conversar hoje com o Roginho. Eu estou falando isso porque lá no nosso primeiro episódio, nós conversamos com o nosso amigo Fred Monteiro, e ele é Head de fundos offshore daqui, e ele trouxe um panorama do cenário internacional também, e como é que isso se conecta aos fundos que ele faz gestão. Hoje é a vez do nosso amigo Roginho falar para a gente aqui o que está acontecendo e como é que você faz isso acontecer. Bacana? Então vamos lá, Roginho. A gente está vivendo, né, um momento de grandes transformações na economia, e principalmente a global, né, tem muita coisa acontecendo interessante, conflitos, eleições, etc. E quais são os principais desafios, né, que nós, investidores, eu me coloco como investidor também na situação, deve ter em mente para tomar a decisão hoje, principalmente quando ele quer tentar o mercado exterior? Como é que esses desafios impactam a gestão de renda fixa? Dá para encontrar alguma oportunidade, muitas oportunidades? Sim, Gabriel. Esse fundo do Renda Fixa Ativa Plus, né? Uhum. Inclusive, eu tenho operações, eu estou operando atualmente mais curvas globais do que domésticas, fundo, né? Hoje eu estou operando bastante através de derivativos no mercado internacional. Estou operando curva americana, curva japonesa, curva britânica, né? E um pouco da curva doméstica também. Mas o fato é o seguinte: como você mencionou, o mundo está passando uma transformação estrutural muito grande. Certo? Nos últimos 20 anos, e talvez o mercado não percebeu isso ainda, o mercado está lentamente percebendo isso, até propositalmente não quer perceber. Por quê? Nos últimos 20 anos, né, especificamente depois do subprime, 2008, o mundo viveu um mundo mais de juros baixos e inflação baixa. Sim. Que é a famosa tese da estagnação secular de Larry Summers, né? Uhum. Porém, esse mundo acabou, na minha concepção. É isso que eu trago lá da tesouraria, antes mesmo da pandemia, né?
qual que é a minha tese básica? Eu ia te perguntar isso, se a pandemia ela teve influência também nisso, mas você está vindo bem lá de trás, você está vindo desde a época da crise do subprime, né, que você disse. Na verdade, não exatamente, mas do subprime para lá, o mundo tá viciado na liquidez global do Fed, né, do Banco Central Americano. Por quê? Porque foi permitido por conta de uma inflação mais baixa e uns juros mais baixos, juros neutros mais baixos. Por que isso? Por conta do fator de protorização, né? Eu vou entrar um pouquinho nesse quesito, que para mim é o fundamental na minha tese estrutural. Por que a gente está no novo normal de juros e inflação mais alta no mundo? É o que tem guiado as minhas estratégias no Renda Fixa Ativa Plus, né? E no outro multimercado que nós temos aqui. Mas basicamente é o seguinte, antes a pandemia somente intensificou todo esse processo, que eu já estava formando esse processo, né? Eu li um livro bastante legal em 2017, chamado Thanks for Being Late, do Thomas Friedman. Nós vamos começar a fazer nossa lista de livros aqui, porque outros colegas também provavelmente vão trazer. Eu vou anotar isso aqui. Thanks for Being Late. Thanks for Being Late. Esse livro que me deu bastante... me alertou para um fato, né? Qual que é o fato? Vamos lá. Antes da pandemia, a pandemia somente acelerou esse processo. Tá. 2015 para cá, com o advento da tecnologia, o Analytics, e agora com a inteligência artificial, os trabalhadores que estavam acostumados com uma coisa analógica começaram a ter que se adequar ao novo ambiente de trabalho, que é tecnológico, mais tecnologia. Se readaptar à sua mão de obra, né? Se adaptar. Esse processo, ele está sendo exponencial. Então, está exigindo muita mudança no mercado de trabalho, de forma de qualificação da mão de obra, né? Tá? Quem não consegue se qualificar tão rapidamente, fica insatisfeito. Ou vai ganhar menos, ou vai ficar desempregado e tudo mais. Isso aí a gente está observando com muito mais facilidade. Agora entendo por que se torna um movimento que se enxerga de forma exponencial. Isso. Porque está fácil para mim hoje, vamos pensar, um pouquinho antes da pandemia, a gente não via muito essa necessidade. Quer dizer, a gente via isso. É constante a necessidade de a gente se qualificar, né? Mas a gente via muita gente ainda no jeito analógico de ser. Depois da pandemia, como você falou, a pandemia acelerou muito o processo acho que de entendimento principalmente sobre tecnologia da informação, de comunicação, etc. E hoje está muito fácil, ainda mais depois do advento da IA, quer dizer, da promoção da IA, que a IA ela já existe há um tempo, mas da promoção da IA, isso tudo ficou muito fácil de se observar. Se você não se qualificar, fica lá atrás. Aqui a gente já está começando a falar da sua tese de gestão dentro do BB Renda Fixa Ativa Plus, né? Sim. Que é a ideia que meu primeiro D. São 3 Ds. Essa tese é uma tese estrutural que eu tenho de um novo normal, que é os juros e inflação mais alta no mundo. E esse é o primeiro D, que é a desglobalização, o sentimento de renacionalização dos fatores de produção da economia. Não só de mão de obra, mas também da parte de serviços e setorial. Então, ou seja, o mundo está se desglobalizando. Isso. Essa é a ideia. E você captura esse movimento, um dos Ds, né, que você tem 3 Ds como tese de investimento. Então, a desglobalização, que é esse processo de ser um pouco mais nacionalista, né, de se proteger o seu território, trazer a mão de obra para seu território, de fato, isso significa desglobalização. Isso. E aí, Gabriel, antes de partirmos para os próximos 2 Ds, que é da valografia e descarbonização, essa desglobalização veio para ficar. Porque tem muitos de mercado que falam que isso é momentâneo, que isso não é o novo normal, mas depende da origem desse sentimento que eu estou falando, que eu falei um pouquinho antes, da questão da inteligência artificial, tecnologia mais rede social. Esse é o cerne da questão. Então, por isso que é uma coisa mais perene, né? E tem também nessa questão toda a busca por hegemonia de TI global, ou seja, a China, como ela cresceu muito, propositalmente pelo Ocidente, e a China cresceu via mercado imobiliário e também exportando produtos para o mundo, certo? Por conta da mão de obra parada que acabou. Então, é o seguinte, a China começou a perceber que ia incomodar o Ocidente. O que ela fez? Poxa, eu tenho que mudar meu eixo de crescimento. Por isso que a China está passando por processo de mudança do eixo de crescimento dela. Ela está se voltando mais para a demanda, né, interna. Por isso que a renda chinesa aumentou. Ok. E também investir em tecnologia, né? Isso está mudando seu eixo de crescimento e mudando a forma de como irá conseguir
essa hegemonia. Agora é através de investimento em estrutura global, né? A China está investindo em vários países, inclusive aqui no Brasil, e mudando também a questão da tecnologia, né? Através de sentimentos de guerra. Por isso que está gerando guerra entre condutores, e agora a questão dos carros elétricos. Esse primeiro D meu, que é a desvalorização, é uma coisa perene, não é passageira. E isso é altamente inflacionário. É que você está enxergando... Ah, entendi. Então está começando a ficar mais claro para mim. Então, o processo de desglobalização, ele não é uma coisa curtinha, não é uma coisa que vai acontecer só o ano que vem, depois do ano que vem, não. É uma coisa que é mais perene, vai demorar muito tempo, e cada país está criando o seu modelo de se proteger. A China, como quer, de alguma forma, se tornar uma potência mundial, já é, né, na verdade, mas ela quer roubar a hegemonia de outros tipos de negócio, né, de outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma potência tecnológica, ela quer se tornar uma potência tecnológica. Os Estados Unidos é uma potência em forças armadas, na marinha, ela quer também fazer isso, etc. Então a gente começa a enxergar, isso tudo faz parte do mix de variáveis que você acompanha para gerir o renda fixa ativa plus. Sim, da complexidade geopolítica. Na verdade, hoje, os gestores, economistas, a gente está tendo que ser mais especialista em geopolítica do que qualquer outra coisa. Entende? A tradicional política monetária. Eu vou falar de política monetária aqui mais para frente, para trazer alguns números, mas hoje o gestor tem que entender muito bem de geopolítica global, por conta dessas sutilezas que são estruturais. Por exemplo, ainda na questão da guerra sem condutores, né? Uhum. Tem muitos estudos que falam, né, que a questão da inteligência artificial vai ser desinflacionária por conta que vai aumentar a produtividade da economia global. Isso é muito difícil de falar. Quando isso vai acontecer? Que vai acontecer, ok, né? Ou seja, a inteligência artificial vai aumentar a produtividade da economia global, vai. Mas quando é que vai chegar isso para a economia real? Quando é que isso vai tornar-se desinflacionário? Isso ninguém sabe. Isso pode demorar décadas. Até lá, esse processo de requalificação da mão de obra, das pessoas terem que se requalificarem, né? Deixar de apertar o parafuso para pilotar um drone, agora deixar de pilotar um drone para poder pilotar um robô com inteligência artificial, esse processo gera no meio do caminho má distribuição de renda, insatisfação global, que com rede social gera essa valorização. E é demorado, como você falou, agora que está ficando claro, é bem demorado realmente. É por isso que a gente vê muitas iniciativas, tanto de governos, até de empresas, né, do setor privado, de educação em cima do processo de entendimento sobre IA, para diversos setores, para diversas coisas, né? Isso não é incomum hoje em dia, tá fácil de ver. Tem muito curso de IA de graça, tem muita gente falando de IA e trazendo conteúdo bom de graça para poder a gente, de alguma forma, trabalhar essa qualificação. Exato. E para essa produtividade, muitos economistas falam, grandes bancos falam, Goldman Sachs tem um estudo sobre isso. Para essa produtividade vir para a economia real e se traduzir em desinflação, antes disso você vai ter um mundo inflacionário por conta do mercado de trabalho que eu estou inserindo. Uhum. Porque essa requalificação vai exigir mais salários por conta da polarização, né? Por conta da insatisfação da requalificação da mão de obra. Então, entendi. Então, até o momento que a produtividade por aí virar mais bipotencial, né, aquele PIB que não gera inflação, antes disso a gente vai ter um mundo inflacionário. Tá? Isso pode levar, não só anos, pode levar décadas. E qual é o segundo D? O segundo D é não menos importante, mas que é a demografia, né? Uhum. Um dos pontos da demografia, já passei, que é a renda chinesa, né? Que antes era mão de obra chinesa barata, ok, e isso acabou. O chinês hoje, ele sai da China para comprar produtos de luxo na Europa. Né? Uhum. Então, sim, o chinês hoje tem uma renda per capita muito boa. Agora, a outra ponta demográfica é o seguinte, né? Hoje, a terceira idade começa aos 70, né? Exatamente por conta do AI também, da tecnologia da medicina e tudo mais, as pessoas estão mais saudáveis, estão vivendo mais. Isso tem impactos grandes na previdência, tá? Do mundo. O mundo não está preparado para as pessoas, para pagar essa previdência toda. Então, exige mais fiscal, né? Gastos fiscais com isso, tá? Para manter isso. Por mais que você adote previdências privadas e tudo mais, mas o mundo não está preparado para isso. Segundo ponto é que, além das pessoas estão vivendo mais, o outro lado, estão nascendo menos pessoas. A taxa de natalidade está menor.
está decrescendo. Tem estudo na revista Super Interessante, de janeiro de 24, tá? Falando sobre isso na capa da revista. Qual que é a taxa de reposição para manter a humanidade hoje, em torno de 8 bilhões no mundo? É 2,2, ou seja, um casal tem que fazer mais que 2,2 filhos, para manter estável a população no mundo hoje. Essa taxa está caindo. Em vários países desenvolvidos, por exemplo, essa taxa está abaixo de 1,50 por aí. Ou seja, a gente tem que ter, em média, cada casal 2,2 filhos. 2,2 porque quem não tem, esse 0,2 ainda mais é para cobrir quem não tem, ou quem tem somente um filho. Né? E a estatística atual diz que a gente tem em volta de 1,5, 1,2? 1,5. Muitos países desenvolvidos estão bem abaixo desses dois. Ou seja, talvez daqui a 30 anos, ou 50, no máximo, hoje estamos em 8 bilhões, a gente volta para 5 bilhões. Né? Então, qual é o impacto econômico disso? Inflação. Por quê? Você vai ter menos jovens ofertando trabalho no mercado de trabalho. Vai ter menos gente trabalhando, consequentemente, menos gente mantendo a previdência de quem está mais velho. A gente tem uma base muito, muito grande de pessoas mais que dependem da previdência e muito pouca gente contribuindo para poder manter isso aí. Saudável. Exatamente. Então você vai ter daqui para frente menos jovens, uma base, população ativa, quando a gente vai poder bancar o salário de quem está se oferecendo e também para manter os salários estáveis, ou seja, como tem menos oferta de trabalho, né, menos jovens, o salário tem que ser maior, tá? Para poder trabalho apertado, ou seja, as empresas têm que pagar mais a quem está disponibilizando trabalho. Agora o último D é a descarbonização. Já perceberam que os extremos climáticos viraram no normal. Então a gente tem uma necessidade imperiosa, indiscutível, que o mundo tem que ser descarbonizado. Ou seja, nós temos que trocar energia fóssil tradicional por energia limpa. Só que isso não é nada de graça, né? Isso tem um trade-off, um custo para a economia, que é a inflação, que a gente chama de greenflation. Então, quer dizer, é o meu terceiro D. Essa descarbonização, que os insumos e as tecnologias da energia limpa, energia verde, né? Por isso que chama greenflation, né? De inflação verde, vai permanecer por muito tempo ainda, né? A energia limpa, ela é escassa, é cara, tecnologia, o mundo está investindo nisso, só que é um trade-off que vai continuar, na minha percepção, anos ou décadas ainda. Ou seja, tem um estudo também que eu li, tem uns 3 anos atrás, que hoje o mundo gasta em torno de 2,5% do PIB global com isso, matriz energética, e para descarbonizar, nos próximos 30 anos aí, esse custo vai dobrar para 5% do PIB global. Tá? Então, quer dizer, é o último D que vamos supor, mas esses Ds têm ramificações. Dados esses 3 Ds, Gabriel, eu tenho trabalhado com isso desde a tesouraria do banco, né, que eu vim para cá e trouxe essa percepção. Por isso que, quando o mercado, eu brinco que quando estava na tesouraria em 2019, 2020, né, para ser mais específico, quando todo mundo falava que a inflação era temporária, né, que o Fed, né, Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, falava, não, isso é temporário, essa inflação, porque a inflação americana bateu 10% em 2022. Né? Então, 2020, 2021, tá todo mundo discutindo, essa inflação é temporária, essa inflação é por conta da pandemia, cadeias produtivas, né, aquele negócio todo, vai voltar. É choque de oferta, vai voltar. E eu ficava pensando na minha teoria que eu estava formando na minha cabeça uns anos atrás. E eu falava, gente, essa inflação não vai voltar. O juro neutro da economia americana subiu, né? Todo mundo trabalhava com juro neutro no norte-americano, o juro nominal neutro, né? De 2,5%. Sim. Que era o juro de longo prazo do Fed e tal. E eu brincava assim, pessoal, em 2021, gente, o Fed vai ter que subir o juro para 5%. Sim, o juro estava 0%, o Fed começou a normalizar em 2022. Ali, final de 21, início de 22, eu falava que estava 5%. Chegaram para mim e falaram assim, Roger, deixa eu te dar um conselho aqui. Cara, não para isso mais não, porque vão falar que você é maluco. E então eu disse na época, olha, para mim o juro neutro da economia americana subiu, por conta disso, na minha teoria global.
E a gente vai ter que, além do juro neutro ter subido, o Fed vai ter que ir muito além do juro neutro. Hoje, na minha percepção, aí eu vou dar alguns números aqui, para mim o juro neutro da economia americana, nominal, é em torno de 5. Entendi. Que o pessoal trabalha com 3,5 por aí, eu já estou trabalhando com 5 de juro neutro nominal, ou juro real neutro de 2,2 para 2,5. Mas como é que isso, então, para a gente ser assim, bem direto em relação ao... Como é que você trata, como você equilibra esse movimento todo que você está trazendo para a gente de desglobalização, a questão da demografia e da descarbonização, né, que promove greenflation, que você disse. Como é que você equilibra isso com o cenário internacional e o cenário nacional, quando você está fazendo gestão do Renda Fixa Ativa Plus? Então vamos lá. Vou começar pelos Estados Unidos, porque de lá eu vim para o Brasil. Dado toda essa minha tese, para mim, aí vão chamar de malucos do ovo. Mas, por isso que a gente está aqui, para poder mostrar como é que é, mas não precisamos ter seu. Aqui minha conclusão, para mim o Fed vai ter que voltar sobre os juros para 7%. Para 7%. Continuar caindo, exatamente. Entendi. Eu achei, para mim, o Fed começou a cair para mim de forma errada. Para mim foi um erro de política monetária ter começado a cair o ano passado, de setembro. Começou com 50 pontos de posse, um erro trágico para mim. E vai ter que dar o cavalo de pau esse ano e subir esse ano e o ano que vem, tá? E vou explicar o porquê. Então, já grave aí para mim, Fed Fund, que é o juro neutro, que a nossa Selic lá fora, tá gravado. Vai chegar a 7, tá? Muitos no mercado vão me chamar de maluco, mas vamos lá. Qual que é a minha tese? Pegando a minha tese estrutural, transformando em números. Para mim, o juro neutro da economia americana, que é aquele juro do PIB potencial, que não gera... O juro neutro é aquele juro que permite a economia crescer no PIB oficial sem reversão. 2,2 de juros reais neutro com upside para cima, se eu errar para cima, tá? Eu uso muito o modelo DSR do PIB do Fed de Nova York, de agosto do ano passado. Tem vários modelos, né? O consenso do mercado hoje lá fora esse juro neutro real é de 1 no máximo, 0,70, 1. Eu não fiz um disclaimer aqui antes, agora eu vou fazer um disclaimer aqui, que tudo que eu estou falando aqui é uma posição pessoal minha, né? Não é... Sim, muito importante. Não é visão instituição da casa, tá? A casa, por exemplo, aqui está com um juro neutro de 1,5, mais ou menos, eu estou um pouquinho acima, tá? A casa, por exemplo, aqui, nossa máquina está com retorno de voltar a subir o Fed lá, o juro americano para esse ano, só que eu acho que vai além disso, vai para 7, porque meu juro neutro é mais alto. E aí o que você espera de juros neutros, mas bem acima do que a expectativa do mercado de forma geral, exatamente. Até da nossa macro aqui. Por isso que tem 2 anos, 3 anos que o mercado espera desaquecimento da economia americana, recessão americana e não vem. Porque o emprego está em alta lá. Exatamente. Porque na minha percepção, a resiliência da economia americana, que é o excepcionalismo da economia americana, né, que o pessoal coloca o nome, ele vai continuar exatamente porque o FED, né, o Banco Central Americano, está mantendo os juros baixos, na minha concepção. Isso está fortalecendo a riqueza dos americanos, né? A bolsa lá não cai e tudo mais, o americano gosta muito de comprar bolsa desde criança. Então, além do efeito riqueza, que o Fed propositalmente não deixa cair, tem toda a questão da dinamismo da economia americana e toda essa questão dos salários que eu mencionei, a parte de serviços, né? A pandemia ajudou muito também essa parte de serviços. A mudança de eixo de bens para serviços, né? Isso também traz resiliência da inflacionária. Então, tudo isso, todas essas variáveis remetem a um juros neutro mais alto americano. Então, para mim, por isso que eu brinco que o Fed esse ano vai ter que dar um cavalo de pau e ir para cima. E a consenso do mercado hoje é de que a taxa vai continuar caindo de forma mais lenta do que esperava, mas vai continuar caindo, tá? Tanto é que a curva americana, né, hoje precifica uns juros terminais para esse ano em torno de 4% e 3,75% para o ano que vem, ou seja, a curva americana está precificando o consenso do juro neutro na economia americana hoje, que é 3,75% por aí, tá? Juro nominal, que daria um juro real neutro de 2 por aí, de 1 por aí. Então, eu acho que pelo modelo econométrico, que eu acredito, pelas hipóteses,
Esse juros deveria estar restritivo, que para mim o juro neutro, se é 2,2, com uma inflação de 2,5, 3, que é o novo normal na inflação americana, juro neutro de 5 nominal. Então tem que ir a 7, porque tem que ter uma restrição, tá? Para realmente arrefecer a demanda da economia americana. Juntando com tudo que você falou, do processo de protecionismo, que está mais evidente, que é a desglobalização, do envelhecimento da população, né, e a redução de mão de obra, gerando um processo inflacionário também, e também o que a gente começou agora a observar mais, a questão do clima e de todo o processo de sustentabilidade, a gente tem que reforçar a greenflation, que vem com a inflação dentro daquele processo de descarbonização. É difícil a palavra. Obrigado. Falar rápido fica mais fácil. Descarbonization, pronto, mais fácil. E isso mexe com as curvas mundiais. É aí que você atua. É aí que você aproveita as oportunidades, fica observando, fica olhando é isso? Né? Então, assim, trazendo para números, tudo que eu falei, né? Eu comecei a falar de juro neutro, agora eu vou trazer um pouco o seguinte. O Fed só poderia... Por que eu estou falando insistir no Fed do mundo? É trazer de lá para cá, tá? Então, e eu estou querendo muito mais curva global do que aqui dentro, tá? Para falar o fundo, você não for no opera hoje, eu estou operando muito mais derivativos externos do que a curva doméstica, tá? Então, vamos lá. Com o juro neutro mais alto, Roger, quando é que o Fed poderia pensar, depois de chegar a 7, se chegar a 7, quando é que o Fed vai poder cortar o juro de novo? Eu tenho três variáveis comigo aqui. O payroll, que é relatório de criação de preços de trabalho nos Estados Unidos. Certo. Esse número está gerando em torno ainda de 190 mil vagas criadas por mês. Esse número deveria estar gerando, na média mensal dos últimos 12 meses, deveria estar, sei lá, abaixo de 70 mil. Né? Então, assim, está mais que o dobro. Então, por que o Fed estava preocupado no mercado de trabalho no ano passado, onde começou a cair o juro americano? Não precisava. Outro número, seguro de pedidos iniciais de seguro-desemprego na economia americana, tudo isso é economia americana. Sim. Está rodando em 220 ainda. 1.000 semanais. Deveria estar o dobro disso, quase 400, para poder começar a se preocupar com o mercado de trabalho norte-americano. E por último, a taxa de vacância, que é quantas ofertas de emprego tem dividido por desempregados. Esse número nos Estados Unidos hoje está 1,13. Acabou de sair o número nessa semana. Mais oferta do que desempregado. Exato. O pessoal está preferindo mais horas de trabalho do que desempregado. Né? Então, por que o Fed está preocupado? Né? Como ele falou no final do ano passado, agora não, está acertando, não. Meu risco inflacionário de desemprego está neutro, né? Essa é uma forma de trazer esse povo, essa mão de obra que está parada lá, que prefere ficar parada, oferecendo um pouco mais. E aí que você enxerga esse processo de inflação por conta dessa oferta aí que está disponível. Entendi. Aí pensa comigo. Alguns falam comigo, Roger, esse número já teve 2,2 em 2022. Uhum. A inflação estava em 10 no americano. Em 2021 a gente estava no meio da pandemia. Não, quer dizer, acabou a pandemia, a inflação estourou e o Fed começou a subir juros ali, onde chegou a 5. Né? A questão é o seguinte, e veio de 2,2 para 1,13, só que estava caindo, chegou abaixo de 1,13 e voltou a subir agora na margem essa semana. A questão é, ok, mas aí esse 1,10, 1,13 é o mesmo patamar que estava em 2019, antes da pandemia. Aí fala, pronto, Roger, está resolvido. Chegamos à taxa de vacância em 2019, que é pré-pandemia, então tá tudo certo, pode cortar juros. Não pode cortar juros, sabe por quê? O Fed estava subindo juros lá em 2019. Ninguém propositalmente lembra disso. Uhum. O Fed estava no processo de subir juros lá em 2019, 2017 para 2019. Por isso que é o seguinte, não tem problema no mercado de trabalho norte-americano, pelo contrário, está muito resiliente. Né? Então tem o payroll, que eu falei, seguro-desemprego, tudo nos Estados Unidos e taxa de vacância. Tá? Então, dado somente 3 números que eu trouxe, eu acompanho mais várias outras métricas lá para poder rivalizar, mas somente com esses 3 números me leva ao modelo que eu tenho de um juro neutro mais alto nos Estados Unidos. Então, por isso que eu tenho o Fed Fund 7 lá. Então, dado isso, no Renda Fixa Plus, eu tenho posições estruturais desde quando eu assumi esse fundo em março de 22, BAS 22, posições tomadas em curva de juros. Então, hoje eu tenho posições tomadas na curva curta americana, ok? Na curva, porque está precificando uma taxa terminal de 3,754, eu acho que vai a 7. Não. O fundo está preparado para esse cenário meu, né? Caso aconteça, e a probabilidade disso acontecer para mim é muito alta. Estou tomando a parte longa da curva americana também. Para mim, o 10 americano está girando ali em torno de 4,70, 4,60.
deveria estar no mínimo 5,5, 5,50, tá? Ali eu paro para ver o que eu faço, mas eu carrego a posição até lá, pelo menos. Lógico, tem vol no meio caminho. Várias vezes o mercado fleta com otimismo, porque o mercado, propositalmente, não quer largar benefício da liquidez global, que era mais fácil ganhar dinheiro quando tinha o Fed injetando dinheiro na economia, num fato de liquidez monetária, do que agora. Agora o mercado para ganhar dinheiro é mais difícil, com os juros mais altos. Então o mercado não quer melhor o mercado trabalho norte-americano, inflação, o mercado fleta o seguinte, a Fed vai ter que desabar juros. Então, para evitar esses momentos de perda no fundo, eu tenho feito operações muito táticas também de reduz a posição, volto, mas sempre estou tomado em curva americana. Bacana. Você já até antecipou a resposta da pergunta que eu ia te fazer, né? Vai vir no mercado. Eu vou falando. Você eu vou... Sobre posições táticas, etc. Você assume posições táticas, sim, mas só na curva americana? Você deve assumir outros também, né? Sim. Mas é importante falar também para o pessoal que está nos vendo que é um fundo de renda fixa ativa. E ele tem uma certa vol, né? Volatilidade, ainda tem um pouquinho de altos e baixos. Então, tem que se ligar, né? Tem que ficar atento a entender que renda fixa ela também tem volatilidade. Principalmente um fundo de renda fixa ativa, que trabalha para o mundo inteiro. Por tudo isso que o Roger explicou para a gente agora. Você ia complementar mais alguma coisa? Sim, eu tenho posições na curva japonesa também, né? 10 anos japonês, a taxa hoje está em 1,15. Eu acho que o valor justo, o fair value dele, deveria estar 2,20, 2,5 no mínimo, tá? A Japão, o BOJ, né, o Banco Central o japonês, também tem processo de normalização monetária. Ficou décadas aí com juros zero, né? Porque lá é diferente do Ocidente. O Ocidente briga para conter alta inflacionária. Lá o Japão briga para subir a inflação, briga contra a deflação. Então lá a inflação estava zero muitos anos, muitas décadas, e então agora eles conseguiram jogar a inflação para 2, né, que é a meta deles, né? E mais perene, então agora o BOJ começou a subir juros. E esse processo está sendo bem lento. Concomitante a isso, ele está, além de subir juros, os juros à vista, né, que é a Selic nossa aqui, é os juros deles lá, eles estão também reduzindo o balanço do BOJ, do Banco Central, e isso vai puxar a ponta longa também. Então vamos lá. Hoje, eu estou tomado na ponta curta e longa de americana, ok? E estou tomado na curva longa japonesa. Estou aguardando uma volta momentânea da curva britânica, também para tomar a curva britânica, porque na Europa a gente está vendo um ambiente um pouco mais estagflacionário, né? Estagnação da atividade. E um desemprego alto. Uma atividade menor. Atividade menor. Porém, com o mercado de trabalho aquecido e economia inflacionária, tá? É o pior dos mundos, a inflação é o pior dos mundos. Então, BCE, que é o Banco Central Europeu, ele vai ter que lidar com isso. E no ambiente estagflacionário, é curva de juros para cima, tá? Então, assim, eu estou esperando um arrefecimento momentâneo da curva para entrar lá na Europa de novo, né? Voltar a tomar a curva britânica. Bom, no Brasil não foge do ambiente global que eu mencionei. Mas, enfim, o fiscal não é problema só no Brasil, o problema do mundo, como eu falei, né? Por conta da polarização global. Aqui não é diferente. E, além disso, nós tivemos ano passado aqui uma economia muito pujante, 3,5% de PIB, com desemprego na mínima, né? Com a menor taxa de desemprego, né? E a inflação voltou a subir. Então, as expectativas deterioraram, né? De inflação, voltaram a subir no Focus, pesquisa do Banco Central. Então, BC não teve outra alternativa, voltar a salvar esse livro, né? É o trabalho de pau que eu falo que o Fed vai ter que fazer lá nos Estados Unidos, o BC teve que fazer aqui, de 23 para 24. Certo. Vai continuar subindo Selic. Então, aqui no Brasil, assim como lá fora, quando em momentos de excesso de otimismo, com juros americanos, né, no início do ano passado, de 24, o mercado está tão animado com o corte de juros do FED que chegou a precificar corte dos mais de 200 pontos na curva do FED, né, para o ano que passou. E cortou muito pouco, né? Chegaram a precificar corte já em janeiro do ano passado. Janeiro, mais ano passado. Eu aproveitei esse momento e comprei bastante curva global. E que no Brasil é a mesma coisa, porque aqui o mercado está fletando com o Selic abaixo de 9. Então eu trabalhava já com uma volta da alta Selic. Lá já percebia, né? Considerando.
Exato. Desemprego baixo, economia aquecida, Selic baixa, naturalmente a inflação já poderia... Exato. E o mercado federal com a Selic a 9. Então, ali foi um momento que deu oportunidade no fundo e mesma coisa que eu fiz lá fora, tomei curva doméstico aqui também, e aí, dado tudo isso, peguei toda a salda da curva ano passado, teve vol no caminho, como você falou, né? Não tem como não ter, e aí deu 73% CDI no ano passado. Para poder capturar essa vol e não colocar muito risco no fundo, em momentos de otimismo, como eu falei, que vai acontecer, sim, né? Porque o mercado não quer largar o osso, então vai ter momentos que o mercado vai se animar, olha, o FED vai voltar a cair juros, não sei o quê. Eu tenho feito posições táticas, né? E reduzir posição, mas sempre num caminho do meu estrutural, que é juros e inflação mais alta do mundo, que para mim não é normal. É bom que você já responde as perguntas antes de eu perguntar. Era mais uma. Como é que você navega nessa... Você deixar para proteger o resto. Vai ter que ter uma interação, né? Mas vamos lá. A gente está chegando no final aqui desse episódio. Quero agradecer você. Só que é importante que a gente fale também de qual é o perfil. O perfil de investidor que deve buscar o renda fixa, Ativa Plus. Qual é a mensagem, né, que você pode deixar para quem busca uma entrada estratégica no mercado de renda fixa, principalmente renda fixa global? O que você pode dizer para a gente? Bom, Gabriel, eu digo para vocês o seguinte, o Renda Fixa Ativa Plus, ele não é um fundo com baixa volatilidade, ele tem uma volatilidade, né? E ele, na minha gestão, ele virou um multimercado, né, somente com derivativo de renda fixa. O objetivo o ativo no nome Renda Fixa Ativa Plus é permitir que o fundo ganhe, que o fundo ofere resultado não somente com queda de curva de juros, como são os fundos tradicionais de renda fixa. Uhum. E ele permite ganhar também com momentos de alta das curvas de juros e da Selic, como foi no ano passado. Então, o objetivo do fundo é ganhar fazer alfa no fundo, rentabilidade, em qualquer cenário de mercado de juros e com uma certa volatilidade parecida com o fundo multimercado de pequena vol. Tá? Então, é isso. Obrigado pela oportunidade e fica o convite para vocês conhecerem o fundo melhor no nosso link, né, aqui no canal. E obrigado, Gabriel, obrigado a todos vocês pela oportunidade de falar mais com vocês aqui. Então tá, pessoal, olha só, olhando aqui, né, a gente no começo desse episódio deixamos o QR Code onde você possa ir para o hot site do fundo, onde você consegue pegar todos esses indicadores que o Rodinho falou, o resultado do fundo, ver o gráfico de comparação com o CDI. Realmente, a gente tem um resultado extraordinário, muito bacana, e parabéns por toda essa tese que você criou. Os 3Ds, ficou bem legal aqui pra gente entender como é que funciona. Então, para encerrar aqui, pessoal, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo todas as informações que o Rodinho passou pra gente, o significado de alguns conceitos que a gente abordou assim de forma mais superficial. E eu convido você a vir para o nosso canal da BB Asset, a curtir aqui nesse episódio, se cadastrar para poder receber sempre as notificações de outros episódios que a gente vai trazer no nosso podcast. Essa é a ideia de trazer sempre para vocês aqui informações sobre os fundos geridos e administrados pela BB Asset, como é que funciona, quais são as estratégias que a gente usa, etc., para que a gente entenda, na essência, onde nosso dinheiro está se rentabilizando. Obrigado mais uma vez, um abraço e até o próximo episódio.